que é uma parábola? Uma parábola é literalmente algo lançado ao lado de outra coisa. As parábolas de Jesus eram histórias que foram colocadas ao lado de uma verdade a fim de ilustrá-la. Suas parábolas eram auxiliares de ensino e podem ser consideradas extensas analogias ou comparações inspiradas. Uma descrição comum de uma parábola é que ela é uma história terrena com um significado celestial. Por um tempo, em seu ministério, Jesus confiou muito em parábolas. Ele usou muitas. Na verdade, de acordo com Marcos 4,34, e sem parábolas não desfalava. Existem cerca de 35 palavras registradas por Jesus nos evangelhos sinóticos. Nem sempre foi assim. Na parte inicial do seu ministério, Jesus não havia usado parábolas. De repente, ele começa a contar parábolas exclusivamente para a grande surpresa de seus discípulos, os quais lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Está lá em Mateus 13:10. Jesus explicou que seu uso de parábolas tinha um propósito duplo: revelar a verdade àqueles que queriam conhecê-la e esconder a verdade daqueles que eram indiferentes. No capítulo anterior, lá em Mateus 12, os fariseus rejeitaram publicamente o seu Messias e blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles cumpriram a profecia de Isaías de um povo cego de coração duro. A resposta de Jesus foi começar a ensinar por parábolas aqueles que, como os fariseus, tinham uma tendência preconceituosa contra o ensino do Senhor, descartariam as parábolas como um absurdo irrelevante. No entanto, aqueles que realmente estavam em busca da verdade as entenderiam. Jesus fez com que seus discípulos entendessem o significado das parábolas. Tudo, porém, explicava em particular a seus próprios discípulos. Marcos 4,34. Interpretar uma parábola pode apresentar alguns desafios para o estudante da Bíblia. Às vezes a interpretação é fácil porque o próprio Senhor a explicou. A parábola do semeador e a parábola do trigo e do joio são ambas explicadas por Mateus capítulo 13. Aqui estão alguns princípios que ajudam na interpretação de outras parábolas. 1. Determine o escopo da verdade espiritual que está sendo apresentada. Às vezes, uma parábola é precedida por algumas palavras introdutórias que fornecem o contexto. Por exemplo, muitas vezes Jesus precedeu uma parábola com as palavras "assim é o reino dos céus". Além disso, antes da parábola do fariseu e do cobrador de impostos, lemos o seguinte: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Lucas 18:9. Essa introdução delineia o assunto que está sendo ilustrado: justiça própria e orgulho espiritual. 2. Distinga entre o ponto principal da história e o que está lá para apoiar a sua narração. Em outras palavras, nem todos os detalhes de uma parábola carregam o profundo significado espiritual. Alguns detalhes estão lá simplesmente para ajudar a tornar a história mais realista. Por exemplo, na própria interpretação de Jesus da parábola do semeador, ele não comenta sobre o fato de que existem 4 e apenas 4 tipos diferentes de solo. Esse detalhe não importava para o ponto geral que Jesus estava fazendo. Compare a escritura com a escritura. Esse princípio básico da hermenêutica é inestimável para estudar parábolas. As parábolas de Jesus nunca irão contradizer o resto da palavra de Deus, o qual ele veio expressar. As palavras têm como objetivo ilustrar a doutrina e os ensinamentos que Jesus iluminou. São claramente ensinados em outras partes da Bíblia. Existem outras parábolas na Bíblia, além das encontradas nos Evangelhos. O livro de Provérbios está cheio de analogias. Sempre que Salomão usava uma comparação para ensinar uma verdade, especialmente no paralelismo emblemático, o resultado era uma parábola simples. Por exemplo, Provérbios 22 diz: a fúria do rei é como o rugido do leão, e quem provoca peca contra a própria vida. O rugido de um leão é lançado ao lado da ira do rei. Para fins de comparação, essa é a essência de uma linguagem parabólica. Depois de contar algumas de suas parábolas, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse foi um chamado para ouvir as parábolas não apenas como alguém ouviria uma história comum, mas como alguém que busca a verdade de Deus. Que Deus nos conceda ouvidos para verdadeiramente ouvir.
Assista o vídeo que está no link na bio aí do meu perfil ou aí embaixo na descrição desse vídeo para você descobrir como viver a sabedoria e a prosperidade de Deus revelado nos segredos escondidos das parábolas da Bíblia. E se você gostou desse vídeo, se inscreva em meu canal ou siga o meu perfil e compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Que Deus abençoe.